Hoje eu quero compartilhar com você como despertar espiritualmente. Em outras palavras, seria como dar início ao processo de despertar espiritual. Muitas pessoas hoje buscam esse modelo, buscam este conhecimento, que na realidade é um autoconhecimento, é um conhecimento de quem realmente você é um conhecimento de si mesmo. Por isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta. Todo o processo de despertar espiritual começa com um querer da pessoa. Por isso, então, se você está vendo esse vídeo, você já deu início a esse despertar espiritual. Porque tudo está em movimento, tudo está se movimentando. E dentro de você está se movimentando esse querer, esse, podemos colocar dessa forma, esse desejo de buscar quem realmente você é. A primeira coisa, depois que você já está buscando isso, vendo vídeos, procurando mestres, a segunda coisa seria você olhar para tudo ao seu redor e não identificar-se mais com nada do que você vê, ouve e sente. Como assim não se identificar com as coisas? Eu não vou usar as coisas, eu não vou conversar com pessoas, eu não vou ter as minhas coisas, por exemplo. Não, não é nada disso. Quando eu falo para você não se identificar, é para não cometer o grave erro de se misturar com aquela situação, remoer aquela situação. Um exemplo claro é remoer algo do passado, projetar um futuro, que em espiritualidade, em autoconhecimento, quando você está bem aprofundado nessa questão, você percebe que o tempo ele não existe, por isso o passado e o presente, o passado e o futuro não existem, são apenas flashes na nossa memória baseadas na mesma. Toda memória ela é gravada de qual forma? Tudo que a gente vê, ouve e sente. Isso é uma coisa geral. Aquilo pode ser gravado de forma com forte impacto emocional, pode ser gravado através da repetição e também de associação. Então, desde a nossa infância, a gente fez essas gravações com essas maneiras de tudo que a gente viu. Porém, na infância, né, a gente absorveu tudo isso. E aquilo foi criando aquele personagem que a gente fala, que é o ego. Então, o ego ele cresce, ele se torna adulto, ele agora ele é um personagem, ele precisa de certas situações, ele precisa de certas coisas, porque senão ele não se sente feliz. Por isso, quando você começa a buscar esse autoconhecimento, você começa a perceber que tudo aquilo que é criado em você, para você, é uma ilusão. Então você começa a não querer mais se identificar com as coisas. Não quer dizer que você não vai usufruir do mesmo, você não vai desfrutar das coisas, mas agora sem a identificação compulsiva de falar isso é meu, eu tenho isso, isso aqui é algo que eu preciso ter. Não, agora vai ser mais leve, mais tranquilo, vai ser mais compassivo. A sua mente, ela vai acalmar. Por quê? Porque quando a gente quer isso de maneira compulsiva, a nossa mente joga pensamentos futuros, pensamentos passados, pensamentos, como eu gosto de dizer, aleatórios. A gente cria diálogos internos, vem pensamentos intrusivos, e a nossa mente começa a ficar acelerada e tudo que converge vai para onde? Parece um buraco negro que vai aprofundando e não para mais. Então, quando eu começo a não me identificar com esses pensamentos, com as coisas que eu vejo, com o que eu ouço, com aquilo que eu sinto, a paz começa a
movimentar em você, porque a paz é um atributo do ser real. A paz, a alegria, a harmonia, a plenitude é algo do ser real. O processo do despertar espiritual é esse: você busca querer isso, o autoconhecimento, você procura não se identificar mais com as coisas. Exemplo, vou dar um exemplo. No passado, podemos dizer assim, algo aconteceu. Quando essa memória vem à tona, acessada pela mente, você começa a remoer esse passado, você entra na cena, você começa a criar histórias nesta cena, você começa a criar narrativas nessa cena. Mas quem cria, quando eu falo você que cria isso, é o ego, é toda a armadilha do ego para escravizar a pessoa, para controlar a pessoa e não deixar ela saber quem realmente ela é, porque ela é a natureza do ser, ela é consciência. Eu gosto também de dizer que nós temos e somos o Cristo consciência. Essa consciência que é plena, essa consciência que não se identifica com as coisas, mas usufrui, desfruta, mas não se apega. Essa é uma das maneiras mais poderosas e com todos nós acontece isso quando a gente começa esse despertar espiritual, que é a não identificação com as coisas, com o que a gente ouve, com o que a gente sente. Então eu estou repetindo isso para ficar bem claro. E quando você ouve algo, talvez você ouça uma música do passado que não foi legal, e aí as memórias vêm à tona, sabe? O gatilho, ele vem e deflagra essa memória. E o que que acontece? Nós começamos a remoer, começamos a criar pensamentos. Então nós vamos para aquela cena e começamos a nos sentirmos mal. E aí começa todo o controle, vem o medo, vem a pessoa começa a se sentir ruim e tudo isso nos leva para a ruína. Por isso, quando nós começamos o processo de despertar espiritual, essa é uma coisa que precisamos fazer, não se identificar com o que estamos vendo, ouvindo e sentindo. A primeira coisa você já sabe, porque você já está vendo esse vídeo, é começar a busca. A segunda é não se identificar com as coisas. A terceira, quando você for ver algo, você apenas pode identificar isso, sem criar rodeios em torno daquela situação, daquele pensamento, daquela palavra, daquilo que você vê na internet, do que você ouve no rádio, nas músicas, enfim, tudo isso. Você identifica. Isto é a música, só isso. Se você se identificar com a música, vou dar esse exemplo, o que que acontece? Essa é uma música que eu já ouvi ano passado. Nesse passado eu estava naquele lugar, com essa pessoa. Eu estava com nesse dia estava tocando no rádio quando eu bati o carro e etc. E aí você começa a reviver o passado, entrando na cena e não apenas identificando a cena. Identificar é constatar o fato. Se identificar é vivenciar no momento presente o fato. Vivenciar no momento presente. Por quê? Porque não existe um passado, não existe um futuro. Existem flashes de um passado, flashes de um futuro. O passado é uma recordação que deve ficar apenas no seu devido lugar, que é a lembrança. E o futuro é uma projeção, é uma imaginação. O que que significa imaginação? É uma imagem em movimento. Então, criamos um cenário num futuro, chamamos assim, mas ele é incerto, ele é probabilístico e não determinístico. Podemos colocar dessa forma, tá certo? Então, espero aí que você tenha compreendido
Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta. O meu forte abraço e até mais.